Hello, sexto ano. How are you? Bom, hoje é dia da nossa aula de inglês. É hora de você se concentrar. Bom, fiquem atentos, porque hoje a gente vai falar sobre algo muito importante. Na língua inglesa, assim como na língua portuguesa, nós temos alguns verbos que nós usamos o tempo todo. Vou dar um exemplo. Eu sou a professora Daisy. I'm teacher Daisy. Neste momento, eu usei uma coisa chamada verb to be. Vocês já devem ter ouvido falar. Esse verb to be, ele é muito simples. Olha o que acontece. Nós temos apenas 3. Am, is, are. Esses são chamados verb to be, que significa o quê? Ser ou estar. Se eu digo, eu sou a professora Daisy, eu estou usando um verbo ser, o verbo ser. Eu sou. I'm teacher Daisy. Se eu me referir a qualquer outra pessoa, eu vou continuar usando o verbo to be. A diferença é que conforme o pronome, ou seja, né, a palavrinha que substitui o nome de alguém, eu vou usar um verbo to be específico, tá bom? Fiquem atentos a isso. Então, como eu usei I, que é o pronome que se refere eu, se refere à pessoa que está falando, eu vou usar am. Se eu me referir a ele ou ela, então eu vou usar is. Mas, teacher, eu não me lembro o pronome ele nem o pronome ela. Pois é, são eles. He, ele. She, ela. Então, eu vou usar is. E há ainda um outro pronome, que é o it, que é usado para coisas, objetos ou animais. Então, esses 3, nós vamos usar com o verbo to be is, ok? Bom, eu também tenho alguns outros pronomes que já são no plural, como, por exemplo, nós, vocês e eles. Esse aqui a gente precisa lembrar, que a gente vai usar com o verbo to be are. Prestem atenção. Então, quais são? They, we e you, tá? Esses 3 pronomes a gente vai usar com o verbo to be are. Então, lembrando, quantos verbos to be nós temos? Nós temos apenas 3. Apenas 3. E I é para o verbo to be am. Então, só ele que vai vir próximo ao pronome I. Is vai vir sempre próximo a esses 3 pronomes. E are vai vir sempre próximo a esses 3. Fique claro isso para vocês. Então, muitas pessoas se confundem com esse estudo do verbo to be, porque acham que verbo to be é tudo isso. Não, não é. Verbo to be é justamente esses 3 aqui. Só isso. Guardem na memória de vocês. Quantos verbos to be nós temos? A gente vai aplicar apenas 3. Am, is, are. Ficou claro isso para vocês? Espero que sim. O que significa mesmo o verbo to be? É o verbo ser ou estar. Então, por exemplo, ó, I'm here, eu estou aqui. Ó, tá vendo? É o mesmo verbo. I'm here, eu estou aqui. Como vocês podem ver, existe aí algumas tabelas no pet de vocês, mas eu estou tentando explicar isso de uma maneira mais clara para você não ficar preocupado olhando na tabela. Se você não entendeu, volta um pouquinho, né? Revisa essa minha explicação novamente, tá bom? Quantas vezes for necessário. Bom, agora que você já entendeu que os verbos to be aqui, ó, o verbo to be, as 3 formas dele no presente, elas são para esses pronomes, então agora você está habilitado, você é capaz de preencher os espaços em branco do primeiro exercício. Como assim? Vamos lá. A gente tem um texto, né, sobre um jogador de futebol muito famoso chamado Messi, que você certamente conhece e admira. Bem, você tem aí, então, alguns espaços em brancos. Essa atividade, chamada Fill in the Blanks, que é o preencher os espaços em branco, ela precisa de atenção, tá bom? Então, fiquem atentos. Messi. Messi é o nome de uma pessoa do sexo masculino. Então, se refere a ele. Ele, em inglês, é he. Por isso que você está vendo, entre parênteses, esse pronome, tá bom? Bom, a gente já encontrou o pronome, que é he,
Qual é o verbo to be que eu posso usar com ele? Eu posso usar am? Não, eu não posso, porque am só pode ser usado com I. Eu posso usar are? Não, eu não posso, porque are só pode ser usado com esses 3 pronomes. O que sobrou? Sobrou is. Então, você já sabe como preencher. Você vai por eliminação. Você já sabe, ó, não dá certo colocar am e nem are com o pronome he. Perfeito? Entendeu isso aí? Então, se você entendeu isso, você já está pronto para preencher cada um dos espaços que está em branco. Vamos para o exercício 2, que diz assim: traduza as frases abaixo e atente para a tradução do verbo to be em cada caso. Use um dicionário bilíngue para ajudá-lo, se necessário. Bem, você já entendeu, né, que muitas palavras que estão aí, né, nesses exemplos para você traduzir, já são palavras do nosso dia a dia. A gente já usa na escola, a gente já vê na televisão, vê em filmes, em músicas. Então, fiquem atentos, que não é nada complicado. Primeiro exemplo, ó, you are great teachers. You are great teachers. Você já sabe que a palavra you é um pronome e se refere ao pronome, em português, você. Você já sabe disso. Are é o verbo ser, estar. Então, olha só pode ser ou estar. Então, ó, você é ou você está. Tá bom? Então, aí você continua a tradução. Great teachers. Great é uma palavra que define a palavra professor, que é teachers. Ele está trazendo uma característica, é um adjetivo, que significa ótimo. Então, a gente tem uma frase. Olha aí, te ajudei na primeira frase. Vocês são ótimos professores. Por que eu coloquei no plural? Porque a palavra teachers está no plural. Então, a frase inteira deve ficar no plural. Se fosse teacher, aí sim seria, né, no singular. Você é uma ótima professora ou você é um ótimo professor. Fiquem atentos também ao plural dos substantivos aí. Bem, vamos para o exercício 3. Para passar uma frase com o verbo to be para a negativa, adicione not após o verbo. Example, I'm a good doctor. I'm not a good doctor. Bom, então o que a gente precisa entender? Para você passar para a negativa, você tem que usar o not. E aonde que você vai usar o not? Após o verbo to be. Então, se eu tenho um pronome, um verbo to be, aí eu vou passar ele para a negativa, eu vou fazer isso, tá bom? Assim já está na negativa. Um outro exemplo, you are not. Pronto, já está na negativa também. O que você tem que fazer, então? Depois dos verbos, né? Você vai colocar sempre a palavra not. Passou para a negativa, tá bom? Então, façam isso com atenção. Bem, nós vamos agora para o próximo exercício, porque diz assim, no exercício 4, para passar frases afirmativas para a forma interrogativa, trocamos o sujeito, a pessoa e o verbo to be de lugar. Como vocês têm até uma imagem aí. Bem, a gente já entendeu que o verbo to be, ele vem depois do pronome. Já entendemos isso. Então, se eu digo assim, ó, Sheila é minha amiga. Se eu escrever essa frase em inglês, olha que interessante que vai ficar. Sheila is my friend. Sheila is my friend. Prestem bastante atenção. Para eu passar isso para um pronome, eu já sei que Sheila é ela. Então, vai ser she. She is my friend. Todo mundo já entendeu isso. Para virar pergunta, eu sempre vou colocar o verbo to be no começo. Imagine que é um desfile. Quem vem primeiro nesse desfile? Vem o verbo to be. Is Sheila ou is she my friend? Aí vem o ponto de interrogação, porque sem interrogação não tem pergunta. Já entendemos, então. A ideia é mudar de lugar, tá? A ideia é fazer essa mudança. Sempre no lugar de um nome feminino, vamos usar um pronome feminino. No lugar de um nome masculino, um pronome masculino. Lembra bem, viu? Ele ri, ela, she. Ele ri, ela, she. Guardem isso na memória. Então, verbo to be
vem para o começo da frase quando nós estamos nos referindo a uma frase interrogativa. Vamos lá. Como vocês podem ver, no exercício A, da letra A, nós temos a frase Deborah is an actress. Bom, para você passar essa frase para a interrogativa, não se esqueça. A primeira coisa, você precisa identificar o verbo to be. Identificou? Ele vai lá para o começo da frase, como nós comentamos, é tipo um desfile. Quem desfila primeiro nesse momento? O verbo to be. Começa a frase com ele. E depois vem o pronome ou o nome de uma pessoa. E a sequência da frase. Não se esqueçam da interrogação no final. Bom, vamos para o exercício 5. No exercício 5, nós temos a guessing game, um game de adivinhação, tá bom? Quem já brincou de o que é o que é? É mais ou menos isso. Nós temos aqui algumas dicas, vai dando pistas com frases usando o verbo to be. E você precisa identificar o que é. Então, na letra A, é a respeito de uma fruta. Vai dando dicas. Você vai lendo e vai identificando que fruta é. E no final, olha só, né? A pergunta é, what fruit is it? Então, aí você, no final, não se esqueça de usar o verbo to be. It is, por que it? Porque é uma fruta, não é pessoa. Lembra que eu comentei que it é para coisas, objetos ou animais? Então, você vai começar a frase com o verbo to be, com o pronome relacionado a coisas, objetos ou animais, e o verbo to be, que também combina com ele. Então, it is, tá bom? Fiquem atentos a isso. Cuidado e façam isso com atenção com os demais. Bem, após isso, acredito que são somente esses 5 exercícios e a próxima semana a gente se encontra, tá bom? Com mais explicações e mais aulas de inglês. Um abraço, see you later.